E hoje o tema ele é específico para mulher. Quero falar aí com você, mulher empreendedora, mamãe, futura mamãe, ou você que quer empreender para engravidar. Qual é a importância, né, de uma rede de apoio ali no empreendedorismo materno? Então, vamos tratar alguns aspectos e alguns pontos importantes para você que está aí traçando essa jornada no empreendedorismo e vai ser mamãe ou ali quer ser mamãe também a longo prazo, no futuro e quer empreender para isso. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui e o fundamental, tá? O fundamental. Vocês lembram do ponto chamado sucessão patrimonial? Que ele existe nas empresas, quando você está empreendendo, você sempre tem que ter um sucessor, tá? Sempre. E é uma pessoa ali que vai te cobrir durante um período, é uma pessoa que vai ser o seu respaldo ali quando você precisar, tá? E quando eu falo de sucessão, eu estou falando de cargos que pode ser o seu gerente, pode ser uma amiga sua, enfim, podem ser pessoas que vão estar ali a todo momento se você precisar, tá? Porque empreender, gente, empreender é difícil. Agora, empreender sem rede de apoio no empreendedorismo, né, principalmente naquele momento que você está gerando uma criança e você pode sim se ausentar, acontecer algumas coisas, não é fácil, tá? Então, as pessoas têm a falsa ilusão de que, se eu estiver trabalhando numa empresa, precisar me ausentar, eu, né, dou um atestado e tudo mais, e a falsa ilusão de que na empresa você pode simplesmente faltar e que nada vai acontecer, tá? Essa é a pior ilusão. E eu falo que acontece, acontece. O seu negócio, se não tiver um sucessor, ele não vai andar, tá? Muita empresa depende 100% da energia do dono, tá? Da dona. Então, se a sua energia estiver às vezes ruim, se às vezes você estiver doentinha, se alguma coisa acontecer, vai ir para um outro viés, vai acabar indo por um outro lado e que o seu negócio às vezes pode se perder nisso, tá? Então, muita atenção. Agora, quero trazer um ponto importante, tá? Que é a ilusão da mulher que dá conta de tudo. Eu sou essa mulher, tá? Então eu me identifico com isso. Mas isso eu já começo falando que é a ilusão, porque a gente não dá conta de tudo e a gente precisa sempre aprender a recuar, tá? E a recuar no momento certo. Porque comigo também aconteceu situações, mulheres, que eu me vi, por exemplo, deitada, mal, e que eu falava, meu Deus do céu, mas como é que eu vou tocar um negócio, sendo que eu não tô bem e precisa de mim? Então, assim, precisa realmente de você, né? A gente às vezes não se ilude achando que o outro não dá conta como a gente. Então para, né? Primeiro ponto, e aí me coloco nessa situação também, para de achar que ah, só a gente dá conta, né, de tudo, porque não é. De fato, outras pessoas conseguem fazer melhor. Às vezes o dia a dia, a dinâmica, tá? Ela vai dar certo, vai funcionar muito bem. Então não tenha medo, tá? Não tenha medo de delegar, não tenha medo de passar pro outro. Não abrace todas as tarefas como se você fosse a única. E até porque, gente, quem tá gravidinha sabe, né, mulheres, que tem outras demandas. E as demandas são arrumar quartinho de bebê, fazer chá de bebê, qual maternidade vai nascer, todas as coisas que uma mulher gestante precisa pensar também, os exames que tem que fazer, quando é a consulta da médica, enfim. Então, tente neste momento do empreendedorismo, se você tem uma empresa que está funcionando bem, que não depende já 100% do seu manual, ir delegando. Né? E eu delegando aos pouquinhos, não quero soltar tudo na mão do meu colaborador de uma vez. Não tem problema, vai soltando aos poucos, que pode ter certeza que ele vai dar conta. Tá? Ou seu colaborador, ou como eu expliquei, pode ser um gerente, pode ser uma amiga, mas peça ajuda, tá? Outro ponto que eu quero tratar aqui é como construir a sua rede, né? Como pedir ajuda. Outra dificuldade da mulher empreendedora. Geralmente, gente, perfil da mulher empreendedora, existe até um curso sobre isso, né? Será que sou empreendedor? Geralmente esse perfil, quando ele é traçado, ele vai muito, muito para a linha de autoritarismo, de liderança.
E aí, quando você olha para isso, gente, você fala assim, puxa vida, como que eu vou fazer as demandas? E aqui tá um ponto, tá? Vai construindo uma rede. Mas como, Ariane, como que eu construo essa rede? Dependendo da empresa que você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, uma analogia. Eu tenho serviço, então eu pego, uno o que eu já faço com pessoas, né? Construo uma rede de pessoas que fazem esse serviço também. Para que se em algum momento eu não conseguir atender bem, essas pessoas vão conseguir atender, tá? Então sempre foca nisso. Constrói, vai construindo a sua rede, que ao longo da sua gestação pode ser que você precise. Ah, mas eu tenho medo de delegar para o outro. Não tenha medo, gente. Às vezes a gente acha que o outro não faz bem, mas o outro faz às vezes melhor que a gente. Tá? Então eu sempre prezo para que vá testando aos pouquinhos, não coloque tudo de uma vez, mas em algum momento pode ser sim que você precise, tá? Então olha para isso com muita atenção. Um outro ponto que eu trouxe aqui, ó, muito, né? A culpa. Gente, como a gente pede ajuda sem culpa? Como? Né? Estou grávida, meu Deus do céu, não quero parecer fraca, não. Mas a gente às vezes precisa mostrar a vulnerabilidade. Às vezes a gente precisa mostrar que a gente não dá conta de tudo e peraí, sem culpa eu me isento dessa tarefa. Muitas mulheres, por exemplo, estão ali no período de gestação e não conseguem abaixar. Sabe quando às vezes a barriga tá muito grandona, né? Pode ser que você se identifique nessa questão, a barriga tá ó, gigantona, você não vai conseguir abaixar. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir ajuda. Você vai ter culpa por pedir ajuda porque você não está conseguindo abaixar, que é uma tarefa simples de fazer? Não. Isso, então é nesse formato que a gente tem que levar a vida, né? De ir olhando assim os pontos e falando, puxa vida, eu preciso de ajuda nisso, naquilo. E se a gente não pede, o que, que vai acontecendo? A gente se sobrecarrega desnecessariamente, tá? Porque aí que tá o ponto pior. Eu tive até uma conversa com uma empresária recente e ela é líder numa empresa grande e tudo mais. Só que ela está se sentindo sobrecarregada, porque ela não consegue, por exemplo, fazer aula, fazer uma atividade física e grávida, e enfim, constante cansaço. E aí eu falei para ela, será que é de fato, né, a empresa que está te cobrando tanto ou você está se doando tanto? Porque às vezes o momento é de você falar, olha pessoal, é você sentar e falar, pessoal, eu preciso fazer as minhas atividades físicas, eu preciso comer saudável, então eu vou precisar de pelo menos 1 hora de almoço sentada, concentrada no que eu estou comendo. Pessoal, eu preciso chegar 9 horas em ponto todos os dias, porque das 7 às 8 eu vou fazer pilates. Então, é essa imposição que a gente vai colocando na vida. E a culpa, gente, ela precisa, sair bem para longe mesmo, porque já vai nascer o neném, e como toda mulher fala, né, nasce o neném, nasce uma culpa. Só que a culpa ela vem quando a gente se auto-sabota. Não é o outro que está cobrando nada, não é. Né? Muitas mulheres, e gente, assim, ó, já vi muitas, tá? Ah, eu não consegui ir fazer X atividade com meu filho e se cobrando com uma culpa absurda. Mas mais preocupada às vezes com o que o outro estava pensando sobre ela do que até mesmo ela estava ali interpretando do assunto. Né? Ela estava estável, porque ela não podia fazer mais que aquilo. Ela deu o melhor dela. Então, para a isenção da culpa, a gente tem que olhar sempre para nós. Qual é a nossa prioridade nesse momento? Né? E vai acontecer de momentos você querer fazer algo, mas ter que fazer outra coisa? Vai. Mas aí que tá. A gente tem esse dom e essa habilidade de fazer sempre o que precisa ser feito. Né? A mulher, ela tem essa habilidade. E muitas vezes, gente, mulher faz 1000 coisas, tá? Se eu, Ariane, acho legal, não acho legal. E brinco, né? Eu falo que muitas vezes eu, Ariane, eu tenho uma mente às vezes um pouco até masculina, porque eu preciso terminar uma tarefa para entrar em outra tarefa.
E acho que esse é um ponto que você tem que rever. Termina uma tarefa e inicia outra, né? Você vai começar e terminar de uma forma mais objetiva, melhor, porque quando a gente pega 1000 tarefas para fazer de uma vez, nenhuma fica bem feita. E com filho, então, meu Deus do céu, né? Que aí vem criança, tudo, você vai falar, como que eu vou dar conta de tudo? Então, vai fazendo uma tarefa, termina, entra na outra, termina, entra na outra, e assim vai, tá? É uma dica que eu dou. Não é culturalmente fácil mulher fazer isso, mas a gente tem que ir se policiando, tá? Eu, pelo sentido da organização, porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada, consegui, né, fazer dessa forma e que me trouxe resultado, porque no final o que vai importar é o resultado de todas as tarefas ali completinhas e bem feitas. Vamos pensar agora em como, né, essa empreendedora, essa mulher, ela vai ter apoio. E, gente, tem vários aspectos. Até anotei aqui para não esquecer de nenhum dos aspectos que é esse apoio que a gente precisa, tá? Quando a gente tá aqui, ó, gestando um bebezinho. Um dos apoios que a gente precisa, tá? É o apoio emocional, que é a escuta. Sempre lembro vocês que assim, a mulher precisa ser ouvida. E ela pode ser ouvida onde? Em vários lugares, tá? Num grupo de mulheres, num grupo de empreendedoras, até mesmo numa terapia. A mulher, a gente precisa falar, gente. A gente tem essa coisa que precisa soltar, tá? Muitas vezes, o que acontece no nosso dia a dia, a dinâmica, ela vem de uma forma onde a gente só recebe. E a gente vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Por isso que tem muita mulher que estoura, né? A gente fala que a mulher estourou. E esse estouro significa isso. Às vezes ela queria só ir colocando para fora aos poucos, mas ela explodiu de uma vez, tá? Então a escuta, que é esse emocional aqui, ela precisa constantemente estar acontecendo, tá? Outro ponto que é um tipo de apoio muito bom, que, ai meu Deus, esse eu acho que é um dos melhores, né? É dividir as tarefas, né? Ali a prática mesmo, tá? E como que a gente divide as tarefas? Delegando, entendendo quem pode fazer as tarefas por você e que às vezes vai ser melhor que você, não é, mulher? Então, sem medo vai lá, delega, tá? E divide as suas tarefas. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu sou presidente de um clube de empresárias, onde a gente já está em 160 mulheres e tudo mais, e toda semana, assim, é sagrado, tem atividade para as empresárias. Que seja encontros presenciais, que seja encontro online. E aí você imagina que na minha gestação eu tenho alguns compromissos fora, né, o clube. Hoje eu tenho gestação, eu tenho outros negócios que eu tenho sociedade, então é muita coisa para dividir. E eu tenho uma vice-presidente, então neste momento eu falei, não, eu preciso dela. Eu preciso dividir as tarefas com ela e eu preciso que ela até pegue o bastão de presidente do grupo. Porque eu todas as semanas eu quero, mas às vezes eu não tenho tanta energia para colocar, né? Eu tenho força, eu tenho garra, eu amo empreender, mas eu queria estar mais disposta, né? Então, essa pessoa, por exemplo, que está ali me cobrindo, consegue nessa dinâmica fazer muito melhor que eu. Então é sabedoria, tá? De dividir as tarefas, de olhar e falar assim, olha, agora eu preciso passar meu bastão. E o marido também, gente. O marido pode ajudar e muito, né? O meu ajuda muito. Mas o homem, ele tem um defeitinho, gente, de fábrica. Que ele não nasceu sabendo do que a mulher precisa, tá? Então, vai lá e, ó, cutuca o teu marido e fala assim, preciso disso, preciso daquilo. Me auxilia com a louça, me auxilia com a casa. Puxa, hoje me auxilia com a empresa. Traz essa consciência, tá? Porque o homem não nasceu sabendo. E isso, ó, não vai mudar, tá? Então já trago essa informação aqui para você que é importante você cutucar ali para ter
a divisão das tarefas feitas com o seu marido. Outro ponto, né, para ter apoio é a gente buscar mentorias, buscar pessoas, buscar alguém que traga consciência, buscar uma coach, um coach, buscar uma terapeuta, tá? Então, esse é um apoio também que é fundamental. Eu falo que em momentos da minha vida pontuais eu tive uma coach que me impulsionou a comprar uma franquia certa vez. Então, são pessoas que vão ali te ouvir, tá? E que, na verdade, o te ouvir, ó, pega essa informação. Quando a pessoa te ouve, você está se ouvindo falar. E você cria a consciência do que você precisa. Olha que interessante. Porque é justamente isso que um terapeuta faz. Muitas vezes ele nem dá opinião. Mas o fato dele te ouvir, você tá ali falando e descarregando tudo que você tá pensando. E você mesmo tá se ouvindo. Então, o que vai acontecer? Você vai sair dali com uma certeza absoluta de algo que você tem que fazer para o próximo passo. Certo? Olha que coisa interessante. E agora um último ponto importante, né? Do papel de outras mulheres na sua caminhada. E aqui eu falo na sua caminhada empreendedora, estando ali no momento materno, falo da sua caminhada querendo empreender e querendo engravidar também, às vezes unindo as duas coisas. Por que é tão importante ter mulheres de apoio? Ariane, tive mulheres, por exemplo, do clube de empresárias que falaram assim para mim, olha, eu tenho 4 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho 1 filho. E eu falava, gente, essa mulherada toca o negócio muito bem e olha só, estão ali com os filhos lindos, sadios. Então, a importância de outras mulheres na sua caminhada, ali na sua jornada no empreendedorismo materno, ela é perfeita quando tem mulheres que você se inspira. Se inspire em outras mulheres. Olhe para elas e enxergue o seu potencial também. Eu consigo tocar meu negócio, eu consigo fazer acontecer como a fulana está fazendo. E não é por inveja, não é por nada. É por você se inspirar, né? As mulheres, elas precisam ser inspiração uma da outra. E eu falo que muitas mulheres me ajudaram, muitas mesmo, tá? Mulheres com bebezinho no colo fazendo reunião e ó, super tranquilas, estava tudo certo, tudo bem, sem problema nenhum. Então, eu olhava para aquilo e falava, gente, olha que lindo. Dá para ter uma vida, né, linda para negócios, linda em família. Daqui a pouco ela vai virar e vai amamentar, vai sair com o marido, com o neném, né? Não é só foco em negócio, negócio, negócio. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma muito sutil e perfeita. Se a mulher ela tem esse dom, né? E nasce uma criancinha, nasce um bebezinho, nasce uma mulher mais forte ainda. E esse empreendedorismo ele vai ser sempre ali, ó, mais abastecido, né, diariamente. E ó, pra gente encerrar, né, o que eu quero trazer aqui, você não precisa e não deve fazer tudo sozinha, tá? Busca uma rede de apoio, busca pessoas para você se organizar, para te ajudar, tá? Como eu te falei aqui da sucessão, preciso nesse momento passar o bastão para X pessoa, né? Até ganhar meu neném, até voltar. Então, o empreendedorismo é isso também, é essa liberdade que você tem de fazer escolhas. É lindo, lindo, gente. Quem empreende e tá gravidinha, sinta-se abençoada, porque você é. Você tem a opção de escolher como você vai fazer na sua jornada, né? E no momento que você conseguir estar presente, esteja. No momento que você precisar recuar, recue, né? Aprendendo todo santo dia que a gente evolui, né? Dessa forma que a gente cresce, sempre, sempre, sempre. Então, mamãe ou futura mamãe, né? Não faça tudo sozinha. Conte com a ajuda da sua equipe, da sua base, dos seus colaboradores, do seu marido, né? Vai lá e cutuca todo mundo, porque o empreendedorismo solitário, ele é muito triste, né? Peça ajuda para suas amigas, para as outras empresárias. Pode ter certeza que você vai chegar no final da sua gestação, ou ali quando seu neném já nascer, empreendendo, você vai falar assim, que bênção eu tenho na minha vida. E ainda tem um legado, tá? Porque o legal é isso. Depois ainda tem um legadinho que vai ficar pro seu nenenzinho, né, que é uma empresa estabilizada, enfim, que vai amanhã para quem? Para sua família.
E ó, hoje eu quero dar uma dica aqui para você mulher que não segue o Clube de Empresárias. Vai lá no Instagram, segue o Clube de Empresárias, tá? Clube de Empresárias _SP. E te lembro sempre que mulher, a gente precisa de outras mulheres também, como fonte de inspiração, né? Como resiliência. E mulheres, elas conseguem de fato ali, e uma movendo a outra. Quantas mulheres me apoiaram? Se hoje eu tô com uma barriguinha aqui, agradeço a muitas mulheres do grupo. Muito obrigada, mulheres. E ó, sintam-se sempre abençoadas as que empreendem e que têm um bebezinho na barriga.